falo aqui é ação, é prática, é constância, é reeducação afetiva, gente. Igual a gente faz reeducação alimentar, para parar de se alimentar de coisa lixo, que deixa a gente pesada, com sono, que intoxica a gente também tem que fazer uma reeducação afetiva. É esse o tipo de trabalho que eu acredito, pelo qual eu estudo, e são todas as relações de afeto. Não adianta a gente querer ser feliz no amor com o namorado ou a namorada nova e não perceber que a gente está repetindo os padrões tóxicos em todos os vínculos. Por isso que eu acredito que o amor é sistêmico. O que eu vejo é que, do mesmo jeito que a gente subestima esse poder das redes de afeto, porque parece que assim, a gente vai ser felizona mesmo, real, oficial, quando o namorado, a namorada chegarem, quando eu casar. Eu também percebo que a gente subestima o poder da toxicidade dos amigos e da família. Até porque, como são pessoas que estão há muito tempo com a gente, que já seguraram nossa onda, que são menos narcisistas e tóxicas do que outras pessoas, do que aquele ex maldito, você fala, cara, tá tudo bem, né? Essa pessoa tá aqui comigo, a gente se entende. Só que, na verdade, esse a gente se entende pode estar escondendo também uma relação de dependência. E estudando, gente, sobre comportamento, o que eu vejo? E é muito claro. Normalmente, quem é dependente emocional nunca é dependente emocional só do namorado, do marido, da namorada, da esposa. Você normalmente também é dependente emocional dos amigos, da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, e a gente não percebe isso. Então, é isso que eu quero começar a destravar. Quero trazer 3 etapas para a gente fazer juntos. Primeiro, eu quero rever a qualidade dos vínculos que a gente tem. E aí eu estou trazendo 4, tem muitos, gente, mas hoje eu trouxe só 4, depois eu tenho outras aulas para trazer outros padrões, mas eu trouxe 4 padrões de vinculação tóxica para você começar a identificar eles, porque muitas vezes a gente julga que eles são padrões super amorosos. Então, eles têm mensagens de amor muito fortes, mas que ocultam manipulação, controle, invalidação de quem você é, uma paralisação dos seus sentimentos. Aí eu vou te ajudar a se blindar dessas toxicidades e a propor uma mudança construtiva nessas relações para você parar de ser sugada, parar também de só reclamar e de achar que você tem que travar essa relação. E eu vou trazer, gente, uma lógica incrível para a gente desenvolver intimidade nas nossas redes de afeto. Aqui, esse trabalho é para a gente desenvolver relações afetuosas, saudáveis e íntimas. E a dura realidade é que a gente repete todos esses conceitos tortos do amor na amizade, com a família. Eu brinco aqui, eu criei um conceito que muitos de nós temos amigorados, que são os amigos que a gente se relaciona como namorado, só que daí, muitas vezes, a gente tem o pior da relação do namorado sem a transa, sem o beijo, sem aquele elã todo, gente. Porque a gente aplica a lógica do par romântico em muitos dos nossos amigos. Eu vejo, eu estou solteira há muito tempo, então eu tenho... As minhas amigas são minha rede de apoio mais forte. Muitas vezes eu me conectei com elas assim. Porque aí, como elas me seguraram minha onda em momentos que eu estava muito frágil, a hora que eu não podia estar disponível, eu me sentia culpada. A primeira discussão que a gente teve, eu fiquei com medo de colocar tudo a perder. A primeira coisa que não era tão similar já me deixou travada. Vocês sentem isso? De que muitas vezes vocês têm amigorados? De que acha que o amigo te cobra de você estar sempre disponível para ele, dele joga na sua cara, né? Ah, tá bom, porque quando você estava afim do Fábio, eu fui ver o show de pagode dele do outro lado da cidade. Agora, hoje, que eu tô querendo jantar, você não pode porque tá saindo num date, entendi. Não, então tudo bem. E a pessoa joga na sua cara o gabarito. E o que é mais perverso é que a gente tende a ser mais cruel com os nossos amigos e com os nossos familiares quando eles não atendem a nossa demanda. Porque no par romântico, a gente está ali construindo, meio sempre pisando em ovos. Família é família, amigo de 20 anos é amigo de 20 anos. Então, é muito doído. A gente se hiper-identifica. Ah, ó, voltou. E aí a gente fica nessa sensação de dívida, né? As pessoas acolheram a gente quando a gente estava na fossa, a gente cristaliza essa relação e aí a gente vai para a tal compulsão da repetição,
que é o que a psicanálise fala. A gente reproduz essas dinâmicas que desgastam a gente, que desmerecem a gente, mas que são conhecidas. E é isso que a gente vai desconstruir hoje. Então, eu trouxe 4 tipos de vinculação tóxica para a gente destravar e desintoxicar. Eu quero que vocês vão me contando aqui se vocês se reconhecem nelas. A primeira é: fica tranquila, eu cuido de você. Gente, essa é a questão central da codependência. Eu estou estudando muito codependência, tem um curso só sobre dependência e codependência emocional, e talvez muitos de vocês se identifiquem sendo as pessoas codependentes. Tudo bem, gente, porque não é ser uma pessoa ruim. O que eu quero que você entenda? O que é o codependente? Enquanto o dependente depende de alguém para que ele se sinta amado, o codependente depende que alguém dependa dele para que ele se sinta amado. Sabe aquela máxima de quem ama, cuida? Pois é, a gente cuida para ser amado. E aí, principalmente nós mulheres que aprendemos isso, né? Sabe vó que fala, deixei tudo para trás para cuidar da família. Seja uma boa menina, cuida do seu irmão. Ah, mas cuida do seu marido, ele está tão cansado. Vai lá cuidar do seu pai. A gente aprende isso. E aí você começa a cuidar, e talvez essa pessoa está cuidando de você. Sua mãe está cuidando de você, aquela sua amiga está cuidando de você, o seu chefe está cuidando de você, achando que está sendo generoso, altruísta. Codependente, gente, cuida como ninguém. Ouve os problemas, resolve os pepinos do dia a dia. Daqui, seu imposto de renda, você não sabe fazer, né? Já tem quase 40 anos na cara, eu faço. E daí o pai vai lá e resolve para você. Ou te dá apoio emocional, eu sei, amiga, não, é um lixo, esse cara é um babaca, vem aqui, eu cuido. Resolve seus perrengues financeiros, arruma o seu currículo para o LinkedIn, organiza as férias, já faz as compras, monta o cardápio, assume responsabilidades que não são deles, é uma pessoa devotada ao bem-estar do outro. E aí, se você tem uma pessoa que faz isso por você, meu amor, a chance de você estar culpada é enorme, porque ela faz tudo por você. E aí, no sábado que você não quer almoçar com essa mãe, porque você tem um encontro, porque você quer ficar no sofá, porque você está de ressaca, ela fala, eu não tive essa possibilidade de ter amigas e de ter essa vida social, porque eu me dediquei só à família, mas agora que vocês cresceram, não, tudo bem, eu como sozinha. Quer dizer, as pessoas cuidam porque te amam, mas, na verdade, elas cuidam porque não se amam, porque não se sentem suficientes. Olha o espelho distorcido dessa pessoa. E aí, como ela não está sendo suficiente por ser quem ela é, ela precisa fazer. O fazer é uma forma de amar, mas também é uma forma de controle. Porque enquanto você depender de mim, você vai ficar. Enquanto você depender financeiramente dos seus pais, você vai ficar ali. É um jeito de controlar. Enquanto você depender daquele irmão mais velho para te dar conselhos de trabalho, então, assim, toda reunião importante, você leva lá. Eu tenho uma amiga que falava isso, que ela levava os textos, ela é jornalista, e ela levava os textos dela no começo de carreira para a irmã revisar. E a irmã nem é jornalista, mas era uma mulher que ela admirava muito. E aí, a primeira vez que a irmã não gostou do texto, o mundo caiu, ela ficou super insegura. E foi um texto que viralizou e foi super bem. Mas a gente vai ficando refém. E a pessoa vai garantindo o espaço e a frequência na sua vida porque ela está nesse lugar. Ela cuida de você, mas toda vez que ela cuida, ela reforça que você não sabe fazer sozinho. Com um sorrisinho no rosto, né? Deixa que eu faço, porque você só faz besteira. Não, vai. Você não vai dar conta, então estou aqui por você. Não, você não dá conta, você não aguenta o tranco, então eu estou aqui junto com você. Não precisa ir sozinha. Eu lembro a primeira, eu tinha muito medo de dirigir na estrada. E daí, durante muito tempo, eu também pedia para alguém da minha família ir dirigir, ir viajar comigo. Só que aí eu ficava refém da agenda do outro. Isso era ótimo para essa pessoa, porque ela controlava o horário de ir, o horário de voltar. O dia que eu falei, eu vou sozinha e eu dirigi sozinha, ela me amedrontou pra caramba. Mas dizem que vai chover. Mas toma cuidado. Nossa, vai escurecer na estrada. É avisando, é cuidando ou é me controlando? Imagina você, como eu, na estrada, falando, eu vou. Obrigada pela preocupação, mas eu vou dirigir sozinha. Eu já postei no Instagram do canal. Foto, eu registrei mesmo. Eu vou dirigir sozinha, eu sei cuidar de mim.
A gente vai se sentindo incapaz. Tem uma série muito boa, gente, que chama Sharp Objects. Inclusive, eu estou fazendo uma curadoria bem legal de séries, livros, para a gente discutir sobre amor. E a mãe drogava a filha para a filha se sentir doente e ela cuidar. Isso é muito comum. Eu tenho alguns amigos pediatras que trabalham em pronto-socorro e eles me contam isso, que tem muitas mães que levam as crianças para o pronto-socorro e eles vão descobrir, tem um termo que eu não lembro, mas que é uma síndrome mesmo. A mãe dá remédio para a criança, dá comida estragada para ela ficar doente, para a mãe cuidar. Quantas vezes já não fizeram isso? Sabe a amiga que joga uma fofoca não solicitada? Você está num dia mais sensível e dela fala assim, nossa, você viu que o Paulo, seu ex-namorado, vai casar? Tem uma foto, pediu a menina em casamento na Itália, gente, pedido em euros até. E aí você fica péssima e ela fala, vem aqui, vai, eu cuido de você. Quer dizer, olha como as pessoas que cuidam criam essas doenças. Eu tinha um amigo que era muito assim comigo. Ele falava, eu sou dessas coisas ritualísticas, espiritualizadas, e toda hora ele achava uma outra terapia holística para me pôr mais uma doença. Não, agora eu acho que é o seu chakra básico que está desalinhado, mas eu estou aqui, eu vou te ajudar. Não, agora eu acho que talvez você tenha que fazer um negócio das energias, mas eu estou aqui. E aí, durante muito tempo, eu pensava que ótimo, porque eu amo essas coisas e a minha família não é assim. Mas depois de um tempo, foi uma pessoa que fez um revés comigo e que foi tão cruel, quando eu estava começando a não precisar dele para tudo. Então, olha como cuidado com quem cuida, porque quem cuida reforça que você está doente. E aí faz com que você se sinta em dívida, né? Se você está em dívida, você fica com medo de falar não para essa pessoa. E aí, não só a gente fica com medo de falar não, como a gente começa a achar que a gente é filha mesmo. Filha dessas pessoas. A gente se vê mais frágil do que é. Olha, a Ângela falou, eu passo por isso. É muito maldoso. Jamais permitiria uma amiga assim. O Marcelo falou, chantagens emocionais de pais abusivos. Minha mãe é assim. É exatamente. Muitas mães da nossa geração são assim, principalmente porque elas abriram mão da vida pessoal no nome da família. O Márcio falou, amigo de verdade não faz isso. Essas pessoas não amam os amigos. Márcio, é mais complexo do que isso. A gente aprendeu que amor é controle. E a gente tem que desaprender. É isso que eu quero ensinar e praticar todo dia. Essa pessoa não está fazendo isso porque ela é uma crápula. Ela está fazendo isso porque ela é insegura. Tão insegura quanto você, só que ela está trabalhando a insegurança de um jeito destrutivo. Por isso que o amor é sistêmico. Por isso que eu quero praticar o tempo todo. Tem uma necessidade de controle, gente. E aí eu fiz um exercício que eu vou colocar aqui rapidinho, depois vai estar no grupo do WhatsApp. Se vocês ainda não estão no grupo do WhatsApp, vou pedir aqui para o Pedro deixar na descrição. A Janete está falando. Está fixado nos comentários, gente. Ó, a Janete falou, será que tem solução? Tem. E o Emílio perguntou, e quando essa ajuda é financeira? Vão sempre achar que você vai depender? Sim, e aí cabe a nós pensar o que eu vou reajustar da minha vida para que eu não precise pedir tanto. E talvez eu tenha que passar alguns perrengues. Ou talvez eu vou pedir uma ajuda financeira para um amigo, ou eu vou pedir um empréstimo no banco e sair dessa vinculação com pai ou mãe. É difícil pra caramba, mas quando você consegue, é de uma alegria que, assim, a viagem que você não fez de férias custa muito pouco perto da autonomia que você está conquistando. Eu quero que vocês pensem, muitos de vocês estão falando isso, ó. Ó, a Margot falou, não estou no grupo do WhatsApp, ó, tá aqui no comentário. E o que eu quero que vocês façam? Começar a exercitar uma vinculação saudável e nutritiva. Então, identifica uma pessoa que você recorre, que cuida muito de você. Identifica um tema que você sempre desabafa com ela. E aí escolhe ou uma atividade, é isso. Eu sempre peço conselho de carreira, eu sempre desabafo sobre a briga com a minha mãe. Ou eu sempre peço para ela me ajudar com grana. Sempre peço para ela comprar as passagens porque eu sou ruim na internet. Eu quero que você escolha uma dessas atividades para fazer sozinha e outra pessoa para pedir ajuda. Porque você vai ver que você pode pedir ajuda para mais pessoas e aí que você não é tão incapaz quanto você pensa que você é. A gente falou isso na aula passada.
e pensa um novo tema ou atividade para fazer de igual para igual com essa pessoa. Igual eu falei que a minha aluna começou a ir ao cinema com a mãe dela, pensa uma coisa com essa mãe tóxica que saia desse lugar da reclamação e do cuidado. Um terceiro programa, fala sobre a aula, começa um curso juntos, manda o link com algo que você aprendeu, se coloca como quem compartilha e não como quem precisa de colo. E pensa que delícia você com essa mãe, com essa amiga nesse lugar. Muita gente está falando que os ex-namorados são assim. Aí tem um segundo vínculo muito tóxico, que são as pessoas gabarito. Gente, essas pessoas te amam como ninguém, te entendem como ninguém e sabem quem você é. É muito perigoso, isso acontece muito com familiares e com amigos próximos, porque quando tá tudo bem, é maravilhoso, né? Quando tá tudo bem entre vocês dois. Então, é isso, você brigou com o chefe, a pessoa te entende, fala, não, eu te entendo, e tá tudo bem, eu tô aqui para você, e aí vocês vivem essa simbiose muito maravilhosona, mas quando não tá tudo bem, essa pessoa, gente, te julga, te critica, mas num lugar de gabarito, não é uma opinião. Eu que te conheço há 20 anos, sei que você é teimosa, né? E talvez essa teimosia esteja atrapalhando seu trabalho. Eu que te conheço como ninguém, sei que você também fala demais e essa é meio prolixa e, por isso que você perdeu essa vaga no trabalho. Essas pessoas funcionam numa lógica de eu te amo apesar de. Eu te amo apesar da sua ansiedade. Eu te amo apesar da sua fala prolixa. Eu te amo apesar da sua insegurança. Quem já ouviu? Eu quero ouvir aqui no chat essa sensação, sabe? Do eu te amo apesar de. Porque é uma pessoa que fala assim com esse sorriso, que dá o abracinho, mas que reforça que traços seus que são humanos são defeitos. Os meus alunos falavam muito isso, sabe? Que assim, um deles falava que tinha um amigo que falava, eu te amo apesar da sua carência, sabe? Nossa, amigo, você é muito carente. Nossa, mas como você é ansiosa, né? E é isso, como é com um sorriso e como é alguém que gosta de você, você começa a achar que é um defeito seu. Essas palavras têm peso 10. De novo, eu não estou falando aqui que as pessoas precisam passar a mão na nossa cabeça, mas esse ponto de apoio vira um ponto de ataque. E aí você começa a achar que você tem que corrigir esse traço. A Ângela falou, eu te amo apesar de você ser difícil. O que é ser difícil, gente? Aí você acha que você não pode se colocar. Aí você entra num lugar de silêncio, de ser sempre leve, positividade tóxica. Por que você me acha difícil? E se a gente entender que eu te amo e você é difícil? Eu sou difícil mesmo em alguns momentos. Aí eu acho que vale fazer até o exercício da luz e da sombra, que está na aula de ontem. Eu sou difícil, mas o ser difícil faz com que eu caia em menos roubadas. É importante a gente poder acolher isso. E aí tem um outro lugar que eu quero propor para já trazer soluções para vocês, tá, gente? Que é da próxima vez que a pessoa criticar esse ponto, seja propositiva. Então faz o exercício da luz e da sombra e fala, eu sou difícil, mas sabia que eu fiz as pazes com isso? É o que eu contei ontem, né? Eu sou ansiosa, mas sabia que a minha ansiedade já me fez prever todos os problemas que podiam acontecer? E aí eu cheguei 2 horas antes na reunião e foi bom porque o computador estava com problema. Aí eu tive tempo de ir até a minha casa, pegar o laptop do meu irmão e voltei e consegui fazer a reunião. Que bom que eu fui ansiosa. E sabia que eu acho maravilhoso você com essa coisa de conversar com todo mundo? Eu achei o máximo aquele dia que a gente paquerou aqueles gatinhos no bar, porque eu não faria isso. A gente se defende, mas a gente não muda a dinâmica. Faz pelo exemplo. Mostra para ela que você está fazendo as pazes com esse seu ponto. E essas pessoas gabarito, muitas vezes são muito resistentes à mudança, gente. Porque o que acontece? Quando a pessoa te conhece e sabe quem você é, você tem uma dinâmica naquela relação. Então, eu entrevistei o Rossandro Klinge, que é maravilhoso, um psicólogo incrível. Ele dá esse exemplo na entrevista, até indico para vocês verem ela aqui no canal, que é sobre autocompaixão. E ele fala assim, quando tem uma família que tem uma pessoa problema, você é a pessoa problema. E se eu sou, lembra, vínculo tóxico 1, a pessoa que cuida de você, eu não preciso cuidar dos meus problemas, porque eu estou ocupada cuidando dos seus.
Aí, quando você para de ser o filho problema, ela vai ter que se haver com os próprios problemas. Então, de uma forma mais ou menos consciente, sabe o que ela vai fazer? Falar, olha aí, de novo você arranjando confusão. E você que está num processo de mudança, vai duvidar, vai falar, será? Será mesmo que eu... que a Clarice falou, é o bode expiatório. Será que eu não mudei? Será que eu tô assim? Tem uma coisa, gente, que chama viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? A gente não quer ter razão, a gente não quer ser feliz, a gente quer ter razão. Isso tem uma explicação neurológica. Para economizar a energia mesmo do corpo, o nosso cérebro já tem caminhos neurais. Então, eu olho para cá, isso é uma câmera, eu já vi outras câmeras, então é o mesmo caminho do cérebro, olho aqui, pronto, câmera. Mas talvez venha um negócio aqui que é parecido com câmera, que não é câmera, e eu já vou ler câmera, para não gastar energia. Essa pessoa já te conhece há 20 anos, sendo uma pessoa carente. Aí, se você falar, nossa, me deu saudades da Júlia, faz 2 meses que a gente não se fala, tá carente. Ela já vai ler como carência, porque é mais fácil. E às vezes a saudade é só saudade. Só que se você não tiver muito bem com quem você é, você vai duvidar de você. Isso aconteceu comigo, né? Eu ouvia de uma pessoa da minha família, isso é muito melancólica, tá triste, vai ficar mais triste. Porque era uma pessoa que não entrava em contato com as emoções, que se sentia incomodada por chorar. E aí, ela se sentia incomodada quando eu entrava em contato com as minhas emoções. E aí, um dia, ela falou para mim, mas você é muito melancólica, só coloca coisa triste no Instagram do Amores Possíveis. E era um post que era uma foto triste, a capa, mas o carrossel era um texto de... Porque era isso, eu nunca mais achar alguém. E daí o carrossel falava coisas boas da gente achar alguém. Falei, você leu o conteúdo? Ela falou, li. Eu falei, vamos abrir aqui junto. Você não leu? Daí ela falou, realmente, não é triste. Eu falei, então, já faz 2 meses que eu tô postando mais soluções do que problemas, mas você não percebe. Só que isso, anos de treino que eu quero fazer com vocês, esse treino todo dia. Porque as pessoas vão ser resistentes às suas mudanças. Elas te amam com essa lente distorcida. E você vai ter que ressignificar isso. Não adianta reclamar e falar, meu pai vive falando que eu sou carente, minha tia vive falando que eu sou melancólica. Tá bom. Relembra a você mesmo e a pessoa uma situação que você não foi assim e comemora. Anota no notes do seu celular. Isso ajuda a desmontar essa lógica. Aí tem um terceiro vínculo tóxico, gente, que é o doídos venceremos. Essa é muito perigosa. E vocês que estão solteiros há muito tempo, fica nessa coisa do tipo, sabe a amiga que reclama que homem é tudo igual e é amigo de fossa? Amigo de fossa é maravilhoso, porque a gente fica, né, reclamando de tudo e uma segura a onda da outra, e aí todas as amigas estão casadas, vocês não estão, e a gente toma vinho. É maravilhoso, mas pode ser muito nocivo, porque uma pessoa alimenta o pior cenário da outra. Para a gente não ficar abandonado, a gente começa a falar assim, homem é tudo igual. E, nossa, o cara visualizou, não respondeu. O Paulo, que eu estava saindo, também fez isso, é um babaca. Também esses caras que a gente encontra por aí, que é tudo artista, hippie, não vai dar. E aí você pensa, realmente, tá tudo errado. É a pessoa que vai contaminando você com o fatalismo dela e você vai contaminando ela com o seu fatalismo. E aí a gente se une para encontrar o pior cenário. E se a gente está sempre lendo as coisas ruins, a gente vai alimentando esse olhar e esse condicionamento. E aí a gente se trava, porque como a gente está nesse lugar de doídos venceremos, você também fica muito refém dessa pessoa, porque se ela está muito doída e você também, primeiro, você cobra muito ela, que aí você quer que ela te atenda a hora que você quer falar. E aí você sente que a mensagem apitou da pessoa, você acha que você precisa responder. A gente cria esse lugar que é tipo namoro tóxico, sabe? Meu Deus do céu, por que você não me respondeu? Isso conforta a gente, porque a gente não sente sozinha, mas paralisa a gente. E aí isso é muito comum, sabe com quem? Com quem teve pai ambulância. Pai ambulância era pai que estava ausente, mas que quando você ficava doente, ele saía do trabalho e ia te buscar. Aí a gente aprende a ficar com a pessoa, né? A ficar doente, sabe? Você fala, ai, mãe, tô doente, vem me buscar, e ela vai te buscar. Quando a gente se vincula na dor,
muitas vezes você se sente mais doente do que você realmente está, só para não ficar sozinha. Eu falo que a gente vive quase que uma hipocondria afetiva. Vocês já viveram isso? Eu, como fui essa menina que perdeu a mãe com 5 anos, eu falava muito sobre isso. E, por exemplo, eu tenho uma parte da minha família que é muito fechada. E aí, para vincular, e porque eu não conseguia lidar com o silêncio, eu contava os meus problemas. E aí, por contar dos meus problemas, eu pedia ajuda e ficava nesse lugar do doídos venceremos. Só que eu falava tanto das minhas dores que eu achava que eu estava mais doída do que eu estava. E aí a gente vai contaminando a relação, sabe? Então eu vou fazer um resumão desses exercícios, mas eu quero que de hoje até domingo você pegue essa pessoa que é o seu muro de lamentações e que você é o muro de lamentações dela e que você faça um combinado sobre só falar de coisas legais, só falar de coisas bacanas. É claro, gente, que a gente precisa desabafar, mas assim, hoje é quarta-feira, de quarta a domingo, essa pessoa que você sempre começa ligando para falar problema, liga contando, cara, eu vi uma aula interessante, nossa, você ouviu essa música do Spotify? Meu, a Anitta lançou essa dancinha nova, e essa fofoca aqui. Coisas boas para a gente alimentar. Vocês vão ver como isso é importante para a construção de intimidade, porque aí você vai ver que sim, o vínculo da dor se estabelece, mas vocês também podem ter um vínculo tão forte na positividade. E aí você não se sente incomodada quando você falar que você não está lá porque você saiu com o gatinho, você acha que a dor vai sair, isso fica menos fatalista. E aí, por último, gente, o quarto vínculo tóxico é o eu tô falando, mas é para o seu bem. Gente, quem nunca ouviu essas pessoas que no alto da sabedoria, do amor, acolhem de menos e educam demais? Educam não, doutrinam. Sabe a pessoa que tem críticas construtivas? Assim, de novo, não é para passar a mão na nossa cabeça, mas tem vezes que a gente só quer ser acolhido. E aí, a pessoa vai lá e fala assim, mas sabe o que é? Eu acho que você deveria ter feito assim, assim, assim. Também te falei para você não mandar essa mensagem. Eu tinha um grande amigo que eu estava saindo com um cara já há 4 meses, e aí a gente morava em cidades separadas, tinha sempre que se organizar para se encontrar. Ia ter um mês que ele ia ter 3 finais de semana com casamentos, um dos caras que ia casar eu conhecia, e ele não tinha me chamado, eu estava incomodada. Aí eu falei, acho que eu vou conversar com o cara e perguntar, né? Sei lá, falar que eu tô incomodada, que eu queria passar mais tempo com ele. Fui na comunicação não violenta e, né, e no chamego. Esse amigo falou, não fala que você vai assustar o cara. Conversei. O cara, não, imagina, tá tudo bem. Daqui a pouco você vai viajar comigo, vai conhecer minha mãe. Passou 2 semanas, eu levei um pé na bunda. O tal do amigo virou para mim e falou o quê? Eu te avisei. Não devia ter falado. Só que era o meu incômodo. Eu ia ficar mais quantos meses com esse cara até ele decidir se queria ou não queria? Presta atenção nas pessoas que pesam mão nas críticas para o seu bem, porque elas reforçam essa sensação de que nunca tá bom o suficiente. Eu também tinha uma pessoa da minha família que sempre perguntava assim, mas qual é o próximo passo? Então, por exemplo, eu poderia desligar aqui a live e falar, tô fazendo essa maratona, tá sendo incrível, tô vendo a transformação dos meus alunos, mas qual que é o próximo passo? Ou aquela pessoa que olha o copo meio vazio. Mas travou a internet, né? No momento. Sabe, você faz uma festa e a pessoa fala, mas esse lugar, né, esse bairro meio perigoso. Já teve gente que foi assaltada aqui perto de Uber, então, assim, você sabe que o bairro é perigoso, você sabe que a internet travou. Tudo bem. Só que ela fica nesse lugar coach, terapeuta, que sempre te coloca como uma pessoa insuficiente. E daí ela vai nesse lugar do... Porque o primeiro padrão, ela cuida. Esse daqui nem cuida, porque ele não dá colo, gente, é um coach. Ele dá direcionamentos. E aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e a relação fica vertical. Porque a pessoa sempre sabe e você não sabe nunca. E como você fica se seguro, você sempre fica com medo de tomar uma decisão que é diferente da que ela sugeriu e se arrepender, e aí ouvir o eu te avisei. É importante a gente entender que quando a gente está mal, tem 4 tipos de apoio. Às vezes a gente só quer colo, às vezes a gente quer alguém que seja cúmplice na dor, não que viva no doídos venceremos, mas que fale, putz, é chato mesmo, eu sinto muito, eu também levei um pé na bunda, eu sei como é.
Às vezes a gente quer gente que ajude nas nossas soluções, então que fale, tá bom, vamos abrir aqui e fazer o seu LinkedIn, ou vamos reforçar essa internet. E às vezes a gente só quer alguém que distrai a gente. Essas pessoas que estão falando para o nosso bem vivem no Olimpo das soluções. A gente tem que ensinar outra linguagem de afeto para elas. Ao invés de reclamar, meu pai não me acolhe, minha amiga não me acolhe, meu chefe vive dizendo que eu tenho que fazer, eu quero propor 2 mudanças práticas hoje. Primeiro, dá a claquete quando você for falar. Eu faço isso com essas pessoas que estão falando para o meu bem. Eu falo, olha, hoje eu vou desabafar, mas eu só quero só desabafar, tá? Não quero saber o que você acha, não quero sua opinião, só estou querendo desabafar. E depois, busca colo em quem é bom de colo, gente. Ao invés de pedir para quem não tem essa linguagem, abre espaço para outras pessoas. Você vai ver que tem outros colos maravilhosos para você. E aí eu fiz um quadrão, gente, aqui, resumo, pensando nesses 4 perfis, vamos pôr, Pedro, para a gente começar a descondicionar esses vínculos tóxicos, e são coisas... A Marisete falou que a aula está excelente, super obrigada. E, ó, esses são só 4 dos perfis, mas eu já tenho, assim, 8 desses perfis mapeados, com exercícios, com coisas diárias, é isso. A nossa mãe, nossa melhor amiga, é um exercício de reconstrução contínua, mas é muito possível. Então, eu pensei nesses 4 tipos, gente. Eu cuido de você, os gabaritos, o tô falando para o seu bem e o doídos venceremos. Eu quero que vocês listem quem são as pessoas com quem você se vincula dessa forma. Lista todas elas. E às vezes pode ter uma pessoa que está em mais de um quadrante, tá? E aí, para a pessoa que cuida de você, que você está nessa chave codependente, eu quero que você escolha uma atividade que você sempre recorre a ela e faz sozinha. E uma atividade que você pode fazer com ela dessa forma interdependente, sem pedir colo. Uma coisa que vocês duas vão fazer juntas, vão descobrir juntas, vão jantar juntas num lugar pela primeira vez, começar a assistir um filme e falar sobre ele. Escolhe e eu quero que vocês me contem. Foi muito legal, porque eu recebi muita mensagem no inbox do Instagram sobre os exercícios de ontem. Vou ficar muito feliz se vocês me falarem dessa aula de hoje lá no inbox do Amores Possíveis. Depois, para essa pessoa gabarito, que fala você é assim, você é sempre assim, eu quero que você compartilhe e comemore uma situação em que você não foi assim. Comemora com ela, porque aí você constrange e educa ao mesmo tempo. Então, se a pessoa falar, mas você é sempre ansiosa, você pode falar, você acredita que naquela reunião super importante eu me preparei e eu não fui? Foi muito legal, foi pela primeira vez que, assim, eu apresentei para o chefe sem dar suadeira na mão. Inclusive, queria te convidar para jantar comigo para a gente brindar isso. Vamos? A pessoa vai ficar constrangida de falar que você é sempre assim. E você vai reforçar isso para você. Fala para ela e anota no notes do celular, porque tem dias que você vai duvidar de você. E aí você vai lembrar, eu não sou sempre assim. É o que a gente falou na aula ontem, o exercício de ontem. E por isso que é legal a gente se encontrar com frequência. Para você falar, nossa, tô aqui nesse pulo. Carol, me ajuda? Marisete, aconteceu isso com você? E aí, no tô falando, mas é para o seu bem, dá a claquete. Então, já abre o assunto falando, eu só quero colo. Posso pedir para... acho que hoje eu não tô afim. É que se você falar não tô afim de lição de moral, a pessoa vai se sentir ofendida, entendeu? Então, só fala assim, posso só desabafar? E aí a gente fala de outra coisa? E aí, de novo, se essa pessoa só vai na crítica construtiva, a autorresponsabilidade é não se expor para quem coloca o dedo na ferida. Se você já sabe que essa pessoa é assim, você vai seguir contando para ela e ouvindo o que você não quer, ou você vai mudar o assunto? Por exemplo, essa minha avó crítica. Eu já sei que é melhor eu não ligar para ela o dia que eu estou sensível. E tudo bem. Mas eu também já sei que eu sou a pessoa que vai levar ela para almoçar uma vez por semana. E aí a gente vai falar do restaurante, vai passear, vai falar de série no Netflix. Isso é se defender e refazer a relação. E aí, no Doídos Venceremos, escolhe uma amiga que é seu muro de lamentação, um amigo, um parente, e que você é muro de lamentação dela e faz esse combinado. Vamos de hoje até domingo só falar de coisa boa? Se você estiver desesperada para desabafar, desabafa com outra pessoa, porque você vai treinar outra qualidade nessa relação. Gente, é muito possível a gente restabelecer esses vínculos, criar novos vínculos. E aí, para fechar a aula,
Eu quero. E assim, voltando, porque eu falei, né? Alguém falou, quando o amigo é ruim, a pessoa é assim mesmo. O Marcos Lacerda, que é um psicólogo que eu admiro muito, fala que a maioria das pessoas se diz atento ao outro. Não, meu amigo está atento, meu pai está atento, mas a sua atenção está modulada pelo filtro das suas dores e expectativas. A gente olha o outro, mas vê e escuta a si mesmo e as suas próprias dores. É difícil ver que um amigo ou uma amiga estão agindo assim com a gente, que um irmão está agindo assim com a gente. De novo, eles não são ruins e nós não somos ruins. Somos todos pessoas machucadas querendo ser felizes no amor. E é isso que eu quero fazer com vocês. Reconstruir relações afetivas, para que a gente se sinta acolhido por esse seu amigo. Imagina que delícia essa pessoa do Muro das Lamentações ser um dia de vinho gostoso e de falar bobagem